Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Lição 1. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Esta lição tem o seguinte texto áureo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Peço a você que comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se a sua inscrição está ativa, se é esse o seu desejo, porque você pode ter sido desinscrito por motivos alheios à sua vontade. Louvado seja Deus por isso, estou contando com você, hein? A leitura bíblica em classe será em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 12. Comentário, se eu fizer, será mínimo, porque a lição será bem explícita em cima do que está escrito. A partir do versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Esse monte é o que hoje é chamado Monte das Beatitudes, e quem faz viagem lá para Israel é um dos pontos notáveis para onde a gente costuma ser levado. Eu tive a oportunidade de estar lá, não é um monte muito alto, mas dá para a gente entender que uma pessoa naquele plano ali mais elevado, até por experiência do que acontecia na minha infância, quando a gente em Niterói falava soltar cafifa, em outros lugares fala soltar pipa, outro lugar empinar papagaio, parece que é tudo a mesma coisa. A verdade é que quando estamos num plano mais alto e falamos com uma voz normal, uma voz de certa potência, é claro, existe uma facilidade muito grande de quem está no plano mais baixo passar a ouvir. Versículo 2. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Causa de quem? Causa do Senhor Jesus. E o versículo 12, que acaba sendo uma continuação do 11, bem dentro do contexto do 11. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta lição está abrindo o segundo trimestre
lição 1, e eu vou procurar ministrá-la de uma forma um pouco diferente do que eu fiz em quase todas as outras. Ou seja, eu sempre faço uma leitura, procuro ser tanto quanto possível literal ao que está na revista para fazer a leitura e comentar. Nesta eu não vou fazê-lo porque, preparando a lição, eu verifiquei que o texto ali da revista ele tem situações que em apenas um vídeo podem ser difícil da gente explicar, ou seja, a gente correria um risco de um mau entendimento e depois a gente não vai ter tempo, não vai ter oportunidade de voltar para corrigir. Então eu preferi fazer então uma abordagem direto em cima do sermão, chamado Sermão da Montanha, né? Ou Sermão das Bem-aventuranças. E assim vamos fazê-lo. Bom, vamos então começar dizendo que estamos diante de 10 bem-aventuranças, sendo que a 10ª complementa a 9ª, ou seja, a última é um complemento da penúltima. Também é importante dizer que bem-aventurado é um sentido de feliz, para uma linguagem mais fácil de compreender, é um feliz, mas é um feliz com Deus. Seria o melhor termo para a gente entender o que quer dizer isso, bem-aventurado. Feliz com Deus. Dito isso, a gente pode também separar essas 10 bem-aventuranças em horizontais e verticais. O que é isso? Horizontais é quando elas tratam de situações onde o ser humano se correlaciona com outro ser humano. É disso que a gente está falando. Pessoa a pessoa. Pessoas para pessoas. E verticais é quando ela tem implicação direta do homem com Deus. À medida que a gente faz essa separação, eu penso que vai ajudá-lo ou ajudá-la a entender melhor. Então vamos nós. A primeira bem-aventurança, dentro desse bloco de bem-aventuranças horizontais, é a do versículo 4, que diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aqui a gente já aproveita para dizer que eu citei numa lição, talvez do trimestre passado ou antepassado, que eu tive um professor de astronomia na época da escola de oficiais da Marinha Mercante, da EFUN. Alguns colegas de EFUN talvez devem se lembrar disso, que foram contemporâneos, foram daquela mesma geração. A gente tinha um professor de astronomia e ele dizia assim: o Sermão da Montanha é uma peça realmente muito bonita, é algo lindo. Depois a gente veio a saber que esse professor se definia como ateu. Mas aí prosseguia ele: no entanto, eu queria saber quem foi o taquígrafo que registrou, enquanto Jesus falava, tudo aquilo que está tão bem escrito no Sermão da Montanha. Bom, na época, eu era adolescente e eu confesso que eu não tive uma boa resposta para ele, mas hoje eu poderia dizer, né? Na verdade, os textos que são escritos, e esse aqui que a gente está lendo, que a gente está se baseando para fazer esse vídeo, essa aula, fazer essa abordagem, é o que foi transcrito por Mateus. Lucas faz um registro ligeiramente variado desse sermão. Importa dizer que, primeiro, que Mateus escreveu inspirado pelo Espírito Santo. O que é isso? Mesmo que ele tenha usado alguma palavra sinônima, o que no português seria o trocar o mais por portanto ou por no entanto, algumas vezes ou às vezes, mesmo que tenha ocorrido esse tipo de situação, em nada causa qualquer prejuízo
ao que foi dito pelo Senhor Jesus em relação ao que está inspirado, porque a finalidade é a mesma. A finalidade de Jesus ter falado e a finalidade de Mateus é a mesma, ou seja, produzir um texto inspirado pelo Espírito Santo. Além disso, eu vou explorar bastante isso aqui, por isso eu resolvi sair por completo da ordem como estava na revista. Nós vamos demonstrar que cada uma dessas 10 bem-aventuranças, além de ele ser o Mestre, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus em carne, ele fala também amparado por outras passagens das Escrituras, em boa parte de passagens do Antigo Testamento, que era o que havia disponível àquela época, e em outras partes são textos que vão ser explicados, falados de outra forma no Novo Testamento. Então, por exemplo, esse versículo 4, que é a primeira das bem-aventuranças, então fica assim, ó: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem um paralelo exato, eu vou deixar na tela aqui para te facilitar essa referência, em Isaías, capítulo 61, versículo 2b, porque Isaías começa esse versículo, capítulo 61, dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Aí começa a falar de uma série de coisas. Entre outras coisas, ele diz nesse versículo 2 de Isaías: para consolar os que choram. E aí eu recorro à tradução Revista Almeida e atualizada, que fica bem explícito isso. Eu vou deixar na tela para vocês. A segunda das bem-aventuranças, nesse bloco de horizontais, é o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso aqui está bem explícito em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, que eu vou ler para você. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Assim está escrito. Então, vai havendo uma confirmação dentro das Escrituras. Lembra que a gente falou que uma das maneiras de interpretar a Bíblia era examinar o contexto. O contexto mais próximo é o versículo por completo, para entender a natureza dele. Depois, a gente examina o versículo anterior e posterior, e assim sucessivamente. 2 anteriores, 3 posteriores, até a gente examinar, se for o caso, todo o livro. E depois, no caso, se a gente está no Novo Testamento, examinar todo o Novo Testamento e, por fim, a Bíblia toda. Essa é a melhor maneira de você contextualizar a Bíblia, é uma das regras para a hermenêutica bíblica. A terceira bem-aventurança que trazemos é a do versículo 9. Essa aqui eu entendo que ela fica meio que dividida, ao mesmo tempo que ela é horizontal, ou seja, ela se refere a pessoa, mas ela também fala da pessoa em relação a Deus, ou seja, o que a gente chama de vertical. Mas o versículo diz assim, versículo 9, tudo isso no capítulo 5, do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, pacificador é aquele que procura apagar, diminuir a intensidade da contenda. É aquele que, verificando uma disputa, uma contenda, ele procura apaziguar os ânimos, procura promover a paz. Estamos numa época, ainda a guerra lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, e pacificador são aquelas pessoas que procuram, que trabalham em prol de fazer a paz e cessar a guerra. No caso desse texto bíblico, ele faz uma promessa: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí, essa segunda parte, essa parte B, porque eles serão chamados filhos de Deus,
nos remete, então, a uma promessa que é feita para aqueles que hão de herdar a salvação, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que se entregaram, que aceitaram a Jesus como Salvador. Porque lembra, está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 18, porque todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, essa promessa aqui, ela está interligada. O que nos leva a crer que esse pacificar é pacificar o homem com Deus, principalmente. Pode ser, claro, é uma instrução bíblica, é um bem bíblico, pacificar a pacificação entre irmãos e também fala da pacificação, de pacificar uma pessoa para Deus quando a gente está evangelizando. A gente está querendo levar essa pessoa a aceitar Jesus como Salvador e então ele encontrar a paz de Deus. Isso tem um reforço também em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vale ainda também dizer que o antônimo, o contrário de pacificar é semear contendas. E a Bíblia previne quanto a isso. Ele diz que há 7 coisas que são ruins, são negativas, e diz que a 7ª o Senhor abomina. Eu vou deixar aqui a referência para você, mas eu vou adiantando aqui para você. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se apressam para o mal. Dentre essa aqui chega na 7ª. Aí diz o texto: a 7ª que Deus abomina é o que semeia contenda entre irmãos. Bom seria se a gente nem precisasse falar disso, né? Seria muito bom, mas precisa sim. Eu sinto de Deus que precisa sim, e até pela minha experiência aí de convivência de mais de 30 anos servindo ao Senhor. Tem o pacificador, que é aquele que promove, procura, se esforça para promover a paz entre 2 ou mais irmãos, 2 irmãos ou 2 grupos de irmãos, enfim, quando acontece isso. E tem aquele que procura, como a gente diz na gíria, jogar gasolina no fogo. E dentro desse aspecto, a gente estudava na escola militar o que costumava se chamar de o líder maquiavélico, que é aquele que chama um lado em particular e diz assim: olha, aquele fulano de tal ou fulana de tal falou de você assim, 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 eu fui lá e defendi você, viu? Eu disse que não, que você era uma pessoa boa e tal. Aí aquele ali que ouviu: puxa, mas como falou de mim? Você não diz nada que eu falei, não, então faz de conta que você não sabe. Aí aquele ali sai, ele vai e chama o outro. Ele conversou com o A, agora ele vai conversar com o B. Olha, aquele A disse que você é isso, isso, isso e aquilo, mas eu disse que não, eu defendi você. Mas como que B foi falar, que A foi falar isso de mim? Mas você não faz de conta que você não sabe, não diz nada não, porque senão também vai ficar mal para mim, mas eu estou falando assim para você saber e tal. Aí começa a semear a contenda entre os dois. E depois que se surge, a gente falava disso até de certo tipo de liderança, coisa podre para a gente veicular a possibilidade de existir, a possibilidade não, que existe. Mesmo no meio evangélico aqui, eu aproveito aqui, embora tenha pessoas que me assistindo que não sejam evangélicos, mas a gente aproveita para lavar roupa. Isso é um ato podre, a Bíblia diz que Deus abomina isso. E aí ele faz isso para que no momento seguinte, quando começa esse conflito entre as duas partes, às vezes até 2 grupos, aí, então vamos chamar o nosso líder, vamos chamar o nosso chefe. Aí ele chega: calma pessoal, vamos ter paciência, vamos ter calma um com os outros, quando foi ele que semeou isso tudo. É muito triste, mas é isso aqui. Mas a Bíblia fala das bem-aventuranças para os pacificadores. O texto é, versículo 9, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No segundo bloco,
tem as bem-aventuranças verticais. Agora vai falar de coisas realmente que vão diretos entre o ser humano e Deus. Geralmente cristãos, né? Porque entre ser humanos e Deus, com as promessas que tem aqui, vai se aplicar bem aos cristãos, àqueles que estão em Cristo. Então diz assim, a primeira delas é o versículo 3. Estamos falando de Mateus capítulo 5, agora versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muita coisa tem sido falado sobre esse versículo, assim que eu já escutei. Uma delas até chegar ao absurdo de alguém dizer que a Bíblia diz que é bem-aventurado, é feliz com Deus aquele que é pobre. A Bíblia não diz isso. Tá? Embora a Bíblia diga que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não há nenhum mandamento bíblico para que alguém seja pobre. Deus chamou a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele é todo pobre, todo rico, que nele crê, que creia em Jesus. Então o que faz diferença não é a conta bancária, para mais ou para menos. O que faz diferença é crer ou não em Jesus, ou seja, ser nova criatura. O que faz diferença é isso. Então, esses pobres do Espírito, ele é bem explicado e ele tem também uma referência lá no Salmo 40, lembra? O Salmo 40 ele começa, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o versículo 1. Quando chega no versículo 17, ele termina assim o Salmo 40. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Acho que só a parte A aqui já é suficiente. Eu sou pobre e necessitado. Você sabe quem está falando isso? O rei Davi, o rei mais vitorioso. E ele aqui, ao escrever esse salmo, ele já havia vencido várias batalhas. Já tinha acumulado, formado e iniciado o reino mais próspero da história de Israel. Ou seja, financeiramente ele não tinha nada de pobre. Eu sou pobre e necessitado. Isso significa a maneira de ele se comparar com Deus, a maneira dele se aproximar de Deus. Eu lembro que uma das últimas palavras, pelo menos dentre o que eu consegui ler, do saudoso Olavo de Carvalho, ele dizia, quando eu for encontrar com Deus, eu vou chegar lá totalmente arrebentado, era a forma dele se dizer. Porque quem é o homem? Quem é que pode chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz, eu aconteci. Tudo que a gente fez, dizia ele, diante de Deus é nada. E é verdade. A Bíblia diz que se a gente fizer tudo que o Senhor mandou, somos apenas servos inúteis. Então, quando Davi fala isso, é tão somente uma expressão de humildade. Diante do que Deus tem e do que eu tenho, eu sou um pobre necessitado. Ainda mais que tudo que eu tenho pela graça de Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aí alguém diz assim, mas também existe a nossa parte. Olha, Deus distribuiu talentos. É claro que existe a pessoa que estudou para um bom concurso, ou a pessoa que empreendeu, que abriu empresas e foi bem sucedido, ou que seja a herança também, claro, de forma lícita. Tudo bem, a pessoa então acumulou, e é o que a gente chama de classe média ou rica, ou seja, pessoa rica. Mas é muito importante você ter em mente, se Deus não tivesse misericórdia, bom, primeiro que você não teria sequer nascido. Se tivesse nascido, não teria vivido, não teria nem superado a infância. E se tivesse superado a infância, geralmente nesses casos, a pessoa precisa ter saúde, precisa ter intelecto. Pois é, isso tudo é dom de Deus. Eu falo isso, eu tenho clareza disso, eu sei que essas coisas acontecem para todas as pessoas. A diferença é que eu tenho consciência disso.
Tudo que eu sou, pela graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se é muito ou pouco, não importa isso dentre o que as pessoas vão achar ou deixar de achar. Pela graça de Deus eu sou o que sou, mas aquele que está em Cristo, ele tem a maior das riquezas, que é a salvação, que é o acesso ao reino dos céus. Porque Pedro escreve, né? Não foi com ouro ou prata que foste resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste de vossos pais, mas com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Significa dizer que toda a quantidade de reais, de dólares, de euros, de franco suíço que há na terra seria insuficiente para comprar sequer a salvação de uma alma para o reino dos céus. Então, a maior riqueza que temos é a salvação. É uma linguagem espiritual, evidentemente. Tá, mas e na linguagem aqui de quanto a pessoa tem no banco, a linguagem material, como é que fica, pastor? Fica então desta forma. Quando a pessoa consegue um bom emprego, consegue um bom salário, uma boa renda, consegue bons negócios, claro, de forma lícita, tudo isso é dom de Deus. E bom é quando a pessoa reconhece isso e dá graças a Deus, dá ações de graças, se envolve com a obra de Deus, como até a gente ainda vai ver mais adiante. Aguenta um pouco aí. Dentre as bem-aventuranças verticais, a segunda é a do versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Parece uma coisa, uma novidade? Pois é, não é não. Isso encontra um paralelo no que está escrito no Salmo 37, versículo 11. Observe só. Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então veja que o que o Senhor Jesus estava falando no sermão chamado Sermão da Montanha, né, ou Sermão das Bem-aventuranças, encontra sempre um paralelo em outras passagens bíblicas. E a terceira bem-aventurança aqui, dentre essas verticais, que agora que eu estou falando daquelas que fala do relacionamento entre o ser humano e Deus, é a do versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa aqui, a melhor explicação que temos está na parábola do credor incompassivo. Eu vou deixar aqui a referência para você, que está no mesmo livro de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Esse é aquele texto que Jesus começa propondo uma parábola. Ele diz assim, que havia um senhor muito rico e que saiu perdoando a dívida dos seus devedores. Mas o assunto fica enfatizado num certo credor que devia a ele, comparando aqui, como se fosse 500, se falar 500 reais, 500 dólares é muito pouco para falar que alguém tem uma dívida dessa, né? Mas vamos falar que 500 mil reais, pronto, algo dessa natureza. Quando chegou o dia da dívida, e aí é importante a gente dizer que naquela realidade, isso está sendo escrito na época do auge do Império Romano, ninguém ficava devendo não, tá? Esse negócio de devo não nego, pago quando puder, ou se quiser, isso é coisa dos nossos dias aqui pelo Ocidente. Aliás, ainda hoje há países que são bastante rígidos com essa questão de dívida. Mesmo assim, naquela época, naquele contexto, a lei dizia o seguinte: deveu tem que pagar. Quando chega no dia da cobrança, o direito é todo do credor, de tal forma que se o devedor não tiver dinheiro, o credor tem direito de pegar tudo que encontrar na casa dele. Então ele começa pelos animais, que eram os bens da época, né? Pelos animais. Ele pode levar todos os animais, mas se ainda não for suficiente para pagar a dívida, a lei dava direito. Ele poderia levar, então, os escravos da casa. Se isso ainda não fosse
suficiente para pagar a dívida, dava direito a ele de levar os filhos da casa e as esposas, porque alguns senhores, alguns homens assim de posição tinham mais de uma esposa, dava direito a ele de levar as esposas como escravas. E se ainda assim não fosse suficiente para pagar a dívida, levar o próprio credor como escravo e assumir a terra que ele possuía, o lote, no caso, às vezes o termo que a gente costuma utilizar. E era tão rígido esse negócio que a lei dizia que se um devedor tivesse devendo para 2 credores e chegassem os 2 ao mesmo tempo, com a dívida vencendo no mesmo dia, chegassem os 2 credores e dissessem: vim cobrar minha dívida, o credor 1 e o credor 2, eu também vim cobrar minha dívida. E se ele não tivesse condições de pagar aquelas dívidas, os credores tinham direito de matar aquele devedor, aquele endividado, e dividir o corpo. Era esse o entendimento. A pesquisa disso, eu tenho isso no livro, estava lendo até isso recentemente. O mesmo autor diz, embora não se tenha notícia de que isso tenha chegado a ser praticado, não se tem notícia que isso tenha sido feito, mas a sociedade entendia que era isso, então ninguém brincava com dívida. Aí voltando a essa parábola, esse que devia 500 mil falou: meu senhor, tenha piedade, seja misericordioso comigo que eu te pagarei, eu preciso de mais prazo. Aí o senhor, mais rico, disse: tudo bem. E ele então se retirou. Aí aquele que foi perdoado, ali comparando os 500 mil reais, aí ele passando encontrou um que devia a ele 50 mil reais. Aí ele foi lá fazer a cobrança: pague o que me deve. Aí aquele que devia 50 mil disse para ele: tenha misericórdia de mim, usou as mesmas palavras: tenha misericórdia de mim que eu te pagarei, porque nesse momento eu não tenho condição. Ele falou: como assim não me pagou? Eu vou então mandar te prender. E mandou então que ele fosse preso. Só que algumas pessoas viram as 2 cenas. E tomando conhecimento desse procedimento, daquele que era ao mesmo tempo credor e devedor, ele foi de uma intransigência total para quem devia a ele 50 mil, quando ele havia sido perdoado de 500 mil. Aí foram falar com aquele senhor mais rico. Aí disse: olha, aquele teu servo que o senhor perdoou a dívida dos 500, ele mandou jogar na prisão um devedor dele que devia 50. Aí ele: é assim? Mande buscá-lo. Aí mandou lá que fossem buscar, e quando ele chegou, disse assim: servo mau, por acaso eu não te perdoei a tua dívida, não te deixei em paz, mas eu perdoar a você aquele valor era para você proceder também assim com os outros. Então, nesse caso, aí ordenou para os outros servos: pega esse que foi perdoado e que agora foi negligente, foi inflexível com aquele que devia 50, pega ele agora e lança-o no cárcere. Aí termina a parábola dizendo: ali haverá dores e ranger de dentes, ou seja, faz uma ligação dali para o inferno. Isso mostra que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. A aplicação, embora ela tenha sido feita com dinheiro, mas o melhor princípio é de perdão de ofensas, perdão de dívidas, perdão de várias coisas que podem acontecer. Nós devemos perdoar porque a maior dívida que todos nós temos é a dívida com Deus. Então, para sermos perdoados também por Deus. Amém? Diga glória a Jesus. Vamos agora então para a 4ª bem-aventurança, que está no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. De novo, essa promessa, verão a Deus, uma expressão referente à salvação. E essa expressão, ela está espelhada, está
apresentada nas Escrituras lá no Salmo 24, versículo 4, a parte A, né? Salmo 24 começa dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude também. Então vamos nós aqui fazer essa leitura. Então quando chega nesse versículo 4, a parte A está assim, ó. É importante ler também o versículo 3, porque aí fica fácil de entender. Versículo 3, estamos no Salmo 24, versículo 3 agora. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4, a parte A. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, por isso que saiu essa bem-aventurança aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A quinta bem-aventurança já é no versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Existe uma referência com relação a essa bem-aventurança lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, e que nós vamos deixar aqui no quadro para você. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E só a parte A. Então, observe que o Senhor Jesus falou está espelhado em toda a Bíblia. Está ora no Antigo Testamento, ora no Novo Testamento. Depois, passamos para o que seria a sexta bem-aventurança dentro desse bloco de bem-aventuranças verticais, que é o versículo 11. Versículo 11 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E aí também está lá. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Vamos ler aqui para ficar também bem amparado. Você nunca mais vai esquecer que as bem-aventuranças estão todas espelhadas em outras partes da Bíblia, além dos evangelhos. Capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando a gente estuda nomes do Espírito Santo, a gente chega nesse ponto aqui, para dizer que é um dos nomes do Espírito Santo. Então, repousa o Espírito da glória de Deus é o mesmo que dizer repousa o Espírito Santo. Olha que riqueza! E o complemento desse versículo 11, quando a Bíblia foi escrita no original, não tinha essa divisão de capítulos e versículos, né? Então, quando há um complemento, é uma coisa mais do que natural. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Observe a abundância, né? Quando a gente estuda, geralmente, o profeta Elias, Elias teve um embate tremendo com Jezabel, teve uma tribulação muito grande. Aí, quando o Eliseu também teve embates também como profeta, aí teve o profeta Micaías, que foi esbofeteado, o profeta Jeremias foi lançado num poço. Mas tem tantos outros profetas, mas o texto aqui está falando que assim perseguiram os profetas. Sabe o que significa? São todos os profetas mesmo. E tem outra parte da Bíblia para confirmar que isso é verdade. Olha só. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36 e versículo 6. Eu vou deixar aqui no quadro para você. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36 e versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus
e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Só essa parte A aqui. Então seria a melhor referência segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16, parte A. E ainda Atos, capítulo 7, versículo 52, confirmando tudo isso que a gente está falando. 7 e 52, parte A também. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? E aí, continuando aqui o versículo, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. O justo é um dos nomes que o escritor do livro de Atos, Lucas, chama o Senhor Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então esse negócio de perseguir os profetas é uma coisa antiga. Observe-se que essa perseguição aos profetas de que fala a Bíblia é algo que acontece em maior ou menor grau. É claro que para quem está de fora é sempre pouca coisa, né? Mas, como dizia, está na minha infância, lá na minha cidade, pimenta no olho dos outros é refresco. Então, acontece, hoje a gente sabe que tem países, tem uma entidade missionária, Portas Abertas, e ela fala do número de cristãos, países onde o cristianismo é mais perseguido no mundo, tem ranking de perseguições, e mesmo no Ocidente, onde a gente tem mais facilidade, aí a gente chega ao Brasil, tem horas que acontece certos casos de perseguição. Recentemente a gente soube de um pastor que falou alguma coisa relacionada à Bíblia e depois ele foi pressionado a se desculpar, para se contradizer. Eu não sei, essa foi a maneira como a história chegou ao meu conhecimento. Eu acho que não é a melhor maneira de um cristão se comportar. O que está escrito na Bíblia está escrito. Isso no primeiro século, houve um grupo chamado de donatistas. Então havia uma questão do que era naquele momento livro inspirado e livro que não era inspirado. É como hoje a gente tem a Bíblia, e claro, só que lá eram rolos, né? E existem outros livros, né, que sejam livros evangélicos, mas não são a mesma coisa que a Bíblia. E eles diziam então, olha, pelo que é inspirado nós estamos dispostos a morrer, pelo que não é inspirado não. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala da Bíblia, é para a gente ir até onde tiver que ir. E Deus sabe de todas as coisas. E eu estou falando isso para encerrar, já me aproximando da conclusão dessa apresentação, um caso recente que aconteceu no Brasil, mas exatamente aqui em Brasília. Eu me refiro a uma matéria que está na internet e você vai poder olhar, se você quiser, logicamente. Por aparecer uma jovem, não uma jovem senhora, né, porque é casada, mas por aparecer uma jovem com tamanha coragem. Sendo bem sincero, eu vou falar porque eu sou pastor, tá? Arrisco dizer que a maioria do meio evangélico não teria a coragem que essa moça teve. Eu arrisco dizer isso. Até por alguns exemplos que a gente tem. A gente vê, pelo contrário, botando comunista no púlpito, que depois vai justamente fazer essa perseguição aqui. Quando ele faz isso, bota um comunista no púlpito, quando ele se associa a um comunista, e agora está chegando a época de eleição, o que ele está fazendo é se unir às pessoas que perseguem o evangelho. Antes a gente dizia que era lá fora. Não, mas nesse caso aqui vai ficar bem claro que é inclusive no Brasil. Porque a matéria toda, possivelmente eu não vou ler até lá, mas a matéria toda depois vai dizer que o deputado, que é presidente da comissão, que foi pedir para a polícia abrir inquérito, por exemplo, deputado do PSOL. Aí depois está lá no seu, olha, irmão, aqui é muito bom, a irmã é muito boa, de qual partido? Ninguém pergunta, né? Aí, pois é, aí está pedindo voto da igreja para pessoas que vão
para os grupos que vão perseguir a igreja. É disso que a gente está falando. A coragem dessa irmã aqui é notável. Eu vou ler só um pedaço da matéria e aí depois você vai poder ver o total. Ó, a matéria está aqui, ó. Cristã, a advogada Amanda Marques denunciou em suas redes sociais que sofreu perseguição após publicar um vídeo em que disse que a homossexualidade é pecado. Em uma postagem compartilhada em sua conta no Instagram, nesta segunda-feira, 21 de março de 2022. Ela falou sobre o caso e relatou que um inquérito policial chegou a ser aberto contra ela por causa da declaração. De acordo com Amanda, tudo começou quando ela publicou um vídeo em setembro do ano passado, portanto, setembro de 2021, onde falava sobre a importância dos cristãos terem se manifestado nos atos de 7 de setembro em defesa da liberdade de expressão, especialmente da liberdade religiosa. Logo após a publicação, segundo ela, Amanda, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal enviou um ofício para a Polícia Civil pedindo a abertura de um inquérito para investigar as declarações feitas por ela no vídeo. De acordo com Amanda, a justificativa para o pedido seria que seu vídeo incitaria práticas homofóbicas. O ofício, segundo a advogada, citou uma determinada pessoa não identificada no documento que relatou as declarações feitas por Amanda no vídeo de setembro do ano passado. Aí eu vou fazer um parêntese aqui. Eu tenho uma experiência de ter sido assaltado. Graças a Deus, espero, foi uma só, espero que não ter a segunda. Mas foi uma excursão de um ônibus que saía daqui de Brasília para o sul. O ônibus estava ali com 30, 35 pastores. E esse ônibus ele foi atacado por dois malfeitores que sequestraram o ônibus e roubaram coisas das pessoas ali. Deus deu o livramento porque tudo que se perdeu foi bens pessoais e a história até é bastante comprida, eu vou encurtar bastante. Mas só para chegar que no dia seguinte, quando chegou o socorro, quando nós conseguimos sair do local onde estava, ele estava no local de buraco, precisava de reboque, então precisou tirar o primeiro para depois tirar o segundo. Isso tudo para dizer que naquela época, algumas pessoas, que eu fui uma delas, que fomos na delegacia da parte, dizer, olha, nós fomos assaltados no ônibus tal, se a gente não falar nada, não registrar nada, o assunto deixa de existir, né? Não vira nem estatística. Já que foi tudo que virou estatística. Pois é, mas para dar parte, foi necessário dizer o nome completo de quem dava parte, dizer qual era a carteira de identidade, qual era o CPF, qual era o endereço. Nunca soubemos nada a respeito do ladrão, mas de quem deu parte, foi preciso dizer tudo. Aí isso me chamou a atenção quando chegou nesse ponto aqui. Uma determinada pessoa não identificada, já faz um documento pronto e aí já vira esse circo todo para perseguir quem falou alguma coisa referente ao Evangelho. Vou terminar então esse parágrafo aqui, ó. O ofício, segundo a advogada, citou, a advogada é Amanda, a doutora Amanda, citou uma determinada pessoa não identificada no documento que relatou as declarações feitas por Amanda no vídeo de setembro do ano passado. Na ocasião, Amanda ressaltou que a liberdade de expressão dos cristãos estaria sendo restringida por, entre outras coisas, não poder dizer que a relação homossexual é pecado. Bom, aí segue a história aqui, depois o assunto vai para a OAB também abre algum procedimento lá e depois verifica que não tem conteúdo aquilo ali, encerra o assunto, aí vai para o Ministério Público, que também verifica e manda encerrar o assunto. Vou deixar a referência, lá tem um vídeo, inclusive da Amanda, da doutora Amanda, explicando todo o que foi ocorrido. Nós estamos falando de 2022 no Brasil, em Brasília, Distrito Federal. Se você veio até aqui, comente, compartilhe, verifique se você continua inscrito no canal e Deus abençoe você e sua casa.
em nome de Jesus. Amém.